Hoje é quarta-feira, dia 8 de março de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na quarta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma e hoje também é o Dia Internacional da Mulher. O dia de hoje rememora o suor, o sangue, a luta de muitas mulheres, mas é também um dia para agradecermos a beleza da vida que cada mulher representa e dizer que é um presente, uma maravilha no mundo. A mulher é o útero da vida, não apenas no sentido de gerar filhos, mas na essência do seu próprio existir. Numa criatura mais singular, mais intrépida, batalhadora, corajosa, amorosa. Por isso, parabéns para você, mulher. Parabéns neste dia, muitas bênçãos, coragem, ousadia, muita força, alegria e muitas conquistas. O anúncio de Jesus é cheio de esperança. No término de sua missão, não está a morte, mas a vida. Não o malogro, mas a vitória. Os discípulos não devem visar êxito, forjando entre si e brigando por causa dos primeiros lugares. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para a nossa meditação é de Mateus, no capítulo 20, versículos 17 a 28. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis o meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este é o terceiro anúncio da paixão. E os discípulos não estão entendendo nada. Eles estavam aferrados aos seus esquemas humanos e o que Jesus falava ou ficava obscuro ou entrava num ouvido e saía no outro. Quantas vezes Deus fala com a gente, Deus mostra pra gente, Deus nos faz perceber o caminho que devemos passar, mas a gente está preocupado com outra coisa. Jesus fala da sua doação. Ele iria entregar a sua vida. E é preciso que a gente pare aqui nesse momento do texto do Evangelho para ter clareza de fé e no coração. A cruz não foi um acidente na vida de Jesus. Porque Jesus estava aí no meio de nós, falando do reino de Deus e bababá, curando e tal, mas as pessoas ficaram com inveja dele, outros ficaram com raiva porque ele fazia assim, porque fazia assado, porque ele desrespeitava, porque ele era irreverente e tal. Então resolveram fazer um jeito dele ser condenado. Ou então não, porque ele começou a mexer com política e estava querendo fazer uma revolução e tal. Então ele foi morto porque ele era um revolucionário político social. Nananina, não. Ele veio para morrer por nós, pelos nossos pecados. Seu sofrimento foi amplamente anunciado pelos profetas. Daqui a uns dias nós vamos estar celebrando a Semana Santa, você vai ver o texto do profeta Isaías, muito antes de Jesus, já fala do servo sofredor, né? Então, toda a lei e os profetas convergem para Jesus. E de fato, a cruz não foi acidente. Jesus deixa claro que ele tem consciência sobre sua morte e o seu propósito de seguir esse caminho. Sua vida não foi tirada. Ele voluntariamente a deu para nos resgatar, para pagar o preço do nosso pecado. E Jesus pré-anunciou não somente a morte, mas também a ressurreição. Ele fala, mas no terceiro dia ressuscitará. Agora, uma lição deste texto do Evangelho sobre os perigos da ambição e suas consequências. Os discípulos, eles não estavam isentos do vírus da ambição, e nem nós. E enquanto Jesus percorre o caminho da cruz e da sua renúncia, os discípulos estavam mais interessados na coroa. O que nós vamos levar de vantagem? Eles, no caso aqui Tiago e João, usaram errado a intimidade com Jesus. A própria mãe, aqui São Mateus fala da mãe, e porque ela era tia de Jesus, né? Usaram dessa intimidade para pedir a Jesus uma coisa que não lhe cabia. Mas agora o mais profundo de tudo, o egoísmo. O egoísmo sempre promove a dissensão e a divisão entre nós. Tem um autor que, falando de egoísmo e depois falando também do orgulho, né, que está dentro do nosso coração, ele diz: o orgulho é a vestimenta mais íntima, a qual nós vestimos primeiro e da qual nós despimos por último. Mais difícil da gente tirar de nós. Agora também vemos nesse texto que os outros 10 discípulos, eles não se indignaram, não foi por causa do pecado dos dois que quiseram levar vantagem,
mas porque eles tinham sido passados para trás, porque eles também aspiravam a esse mesmo desejo. Por isso que eles ficaram com raiva, por isso que eles brigaram com os outros. Agora, o remédio que Jesus propõe é o remédio da humildade, do serviço. A grandeza é medida por Jesus através do serviço e não da posição. E Jesus mesmo nos deu o exemplo várias vezes. Por fim, para terminarmos nossa meditação, Jesus pergunta: podeis beber do cálice que eu vou beber? Beber o cálice era o sinal da mais profunda amizade e também a disposição de partilhar o destino comum de alguém. De fato, os discípulos disseram: podemos, eles estavam dispostos. Mas Jesus explica o outro pedido que não tinha sentido. Mas aqui a lição para nós é: não existe vida cristã sem conversão, sem mortificação. É preciso beber do cálice de Jesus. Rezemos. Obrigado, Senhor, porque com doçura e firmeza conduze-nos também pelo caminho da cruz. Quando nos aponta o Calvário, talvez nós nos escandalizemos, como Pedro. Talvez discutamos entre nós sobre quem é o maior. Talvez até apresentemos pedidos de privilégio e de poder. Tem paciência conosco, Jesus. Repete-nos muitas e muitas vezes, Senhor, que a verdadeira grandeza está em servir, em dar a vida pelos amigos e inimigos. Ensina-nos como bom professor. Segura nossa mão e nos conduz nessa etapa rumo à vida, à alegria eterna, para que um dia nós possamos contigo viver na eternidade. Ensina-nos contigo a amar e a servir. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.